Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Isaac, da UFPR de Palotina, e vamos dar sequência aos nossos estudos de reações de substituições, tá? SN1 e SN2, e hoje nós vamos falar dos carbocátions e os fatores que afetam essas reações de substituição nucleofílica. Bom, como eu já tinha falado para vocês, né, as reações orgânicas, né, a clivagem de uma ligação, geralmente uma ligação covalente, o par de elétrons daquela ligação, ela pode sofrer um processo chamado heterólise, onde o par de elétrons sofre uma clivagem heterolítica, formando íons, ou seja, o par de elétrons que estava formando a ligação covalente vai apenas para uma das espécies químicas. Para a espécie química que o par de elétrons foi, ela fica negativa, e a que perdeu o elétrons fica positiva, formando íons, cátions e ânions. Então, numa ligação covalente, representada por esse traço aqui, ah, ocorre essa clivagem heterolítica, formando o cátion e o ânion. Lembrando que o carbocátion é toda espécie que tenha um carbono positivo. Lembrando, carbocátions são espécies que aceitam pares de elétrons, então eles são considerados ácidos de Lewis. E carbânions são espécies que têm carbono negativo. Lembrando que o carbânion tem pares de elétrons para doar, então um carbânion é considerado uma base de Lewis. Qual é a estrutura dos carbocátions, né? Então nós temos a, a carga positiva e nós temos um orbital p disponível, tá? Aqui pode ser um py, por exemplo, e está disponível. Ela tem uma estrutura trigonal planar, tá? Então, o átomo central de carbono ele é deficiente em elétrons. Por que ele é um ácido de Lewis, então? Porque ele aceita elétrons de uma espécie, por exemplo, de um nucleófilo. E para onde que esses par de elétrons vão quando ele aceita? Para esse orbital p disponível. Tá? Então, ó, o orbital p de um carbocátion pode aceitar um par de elétrons, formando assim uma estrutura estável. Né? Lembrando que esse carbono aqui, por ter uma geometria trigonal planar, ele é uma hibridização do tipo sp2. Os demais carbonos, CH3 aqui, é uma hibridização do tipo sp3, tá? Então, entre o CH3 e o carbono positivo, existe uma ligação sigma sp2-sp3. Qual é a estabilidade relativa desses carbocátions, né? Então, qual é a ordem geral de reatividade para uma reação SN1? Nós estamos falando de carbocátions porque as reações de SN1 obrigatoriamente precisa passar pela formação do carbocátion. Lembrando, quanto mais estável for o carbocátion, mais favorecida vai ser essa reação de SN1. Então, consequentemente, os carbocátions terciários eles são muito mais preferíveis numa reação de SN1 do que os carbocátions primários ou simplesmente os carbocátions metílicos. Tá? Então, quanto mais estável é o carbocátion, mais rápida é a reação de SN1. Lembrando, as reações de SN1 e SN2, elas competem entre si. Tá? Então, se você tiver um substrato que pode formar um carbocátion terciário, a reação prefere ocorrer por SN1. Se você tem um substrato que tende a formar um carbocátion primário, na verdade não vai formar muito, né? Ela vai ocorrer por uma SN2, onde não ocorre a formação de carbocátions. E essa estabilidade dos carbocátions, né? Então vamos lá. Isso daqui é considerado um carbocátion terciário, porque nós temos um carbono positivo e mais os três grupos R, né, não hidrogênios, ou seja, né, esses R's representam não hidrogênios. Ele é muito mais estável que um secundário, né, nós temos dois substituintes e um hidrogênio.
Também é mais estável que um primário, temos um substituinte e dois hidrogênios, e mais estável que um metílico, né, que não tem nenhum substituinte a não ser hidrogênios. Então, o mais estável desses carbocátions é o terciário, devido ao efeito indutivo positivo, que esses substituintes de carbono, geralmente, doam um par de elétrons, na verdade, doam um par de elétrons não, doam densidade eletrônica para o carbono positivo, estabilizando assim o carbocátion. Cátions alílicos e cátions vinílicos, apesar de eles serem não serem terciários, eles são estáveis devido à ressonância. Porque se a gente pegar um alílico, por exemplo, né, desculpa, um vinílico, né, por exemplo, aqui nós temos um carbocátion que teoricamente não seria muito estável. Só que esse par de elétrons dessa dupla ligação pode migrar, formando uma estrutura de ressonância. E essa estrutura de ressonância ela fica se alternando, estabilizando o carbocátion. Da mesma forma com os alílicos, tá? Nós temos um carbono positivo, um anel aromático, uma ligação, um par de elétrons dessa ligação dupla vem aqui, estabilizando essa carga positiva, formando uma carga positiva aqui. E isso aqui pode vir, essa ligação aqui pode vir para cá, formando uma positiva aqui, e assim sucessivamente estabilizando de forma muito eficiente esse carbocátion. Ah, Quando nós falamos de carbocátion em uma reação de SN1, nós temos que pensar bastante na estereoquímica da reação. Por exemplo, nós temos um substrato quiral, né, onde nós temos os quatro substituintes diferentes. Em metanol, a configuração estereoquímica dessa molécula é S, nós já vimos nas aulas de estereoquímica. Essa molécula em metanol, né, vai ocorrer um processo de solvólise, onde esse bromo sai, ocorre uma quebra heterolítica, levando o par de elétrons somente para o bromo e deixando a carga positiva no átomo de carbono. Então agora isso daqui é uma estrutura trigonal planar. Se é uma estrutura trigonal planar, olha o que acontece se a gente vir com um nucleófilo, né? Por exemplo, pode ser o próprio metanol ou algum outro nucleófilo. Se essa molécula aqui ela é planar, o nucleófilo ele pode atacar tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Se o nucleófilo estiver deitado, né, no plano, ele pode atacar por cima ou por baixo. Qual é a probabilidade disso acontecer? Geralmente 50% de chance para cada um, tá? Então, olha só que interessante. Numa reação SN1 que tem que passar por um carbocátion, se nós tivermos um reagente enantiomericamente puro, ou seja, apenas com uma configuração, o produto vai ser uma mistura de enantiômeros. Nós chamamos isso de mistura racêmica. Por que que ocorre essa mistura? Devido à possibilidade de ataque dos nucleófilos por ambas as faces desse carbocátion, tá? Então, nós temos um reagente puro, enantiomericamente puro, e nós temos um produto numa mistura racêmica. Por exemplo, nós pegamos esse R2-bromo butano, num único enantiômero. Se essa reação ocorrer em água e ocorrer por via SN1, né, o bromo sai. Essa solvólise ele é um processo lento, então formou um carbocátion aqui, no caso carbocátion secundário, né, tem um hidrogênio aqui que eu não estou mostrando, e dois substituintes não hidrogênios, carbocátion secundário, e aí vem o nucleófilo, ele pode atacar pela face de cima, formando esse intermediário, ou ele pode vir e atacar pela face de baixo, formando esse outro intermediário. E agora, com uma outra molécula de água, retira o hidrogênio, forma um produto R, e vem uma molécula de água, tira o hidrogênio e forma o produto S.
Então nós temos um reagente enantiomericamente puro formando um produtos numa mistura racêmica, 50% de R e 50% de S. Quais são os fatores que afetam essas velocidades das reações SN1 e SN2? Bom, são alguns. A estrutura do substrato, a concentração e reatividade do nucleófilo. Geralmente isso daqui só depende da reatividade do nucleófilo somente para as reações de SN2, efeito do solvente e a natureza do grupo de saída. Então vamos lá, efeito da estrutura do substrato. Ordem geral de reatividade de uma reação SN2. Nos slides anteriores nós vimos as ordens de reatividade de uma reação SN1. Para uma reação de SN2 é o contrário. Quanto menos substituído for o substrato, mais favorável vai ser uma SN2, o que era contrário para uma SN1. Tá? Geralmente, via de regra, substratos que podem gerar carbocátions arílicos ou vinílicos e carbocátions terciários não sofrem reações SN2, tá? Somente por SN1. Por exemplo, nós temos aqui um substituinte, um bromo alcano, reagindo com um nucleófilo OH, uma hidroxila. O que acontece? A hidroxila vem, ataca o substituinte e o bromo sai formando um álcool. Tá? As velocidades relativas. Por que eu estou comparando uma SN2? Porque isso daqui é um substrato, considerado um substrato genérico. Por quê? Aqui nós temos um substrato metílico, um substrato primário, um substrato secundário, um substrato. Na verdade, é um substrato primário, mas impedido, depois eu vou falar sobre isso, e aqui um substrato terciário. Então, se a gente for considerar uma reação de SN2, olha, se a gente pegar o bromometano, que forma um substrato metílico, né? Ela prefere muito mais ocorrer por uma SN2. Olha a taxa de velocidade, 2 vezes 10 a menos 6, é muito reativo. Se a gente aumentar a substituição do nosso substrato, pode, para um substrato primário, a reação ela ainda continua sendo rápida, porém, cerca de quase 100 vezes mais devagar do que a primeira. Se a gente pegar um substrato secundário, já diminui drasticamente a velocidade em comparação com a primeira. Se nós pegarmos um substrato que é considerado primário, porém ele é muito impedido, né? Nós temos aqui um grupo neopentil aqui, ele é muito impedido, apesar de ele ser primário, não ocorre muito por uma reação de SN2, porque é muito impedido, que eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês mais para frente. E claro, um substrato terciário geralmente não ocorre por uma SN2, tá? Então ele é muito, muito menos reativo por uma reação, se for uma reação SN2. Vamos comparar, né? Agora a gente vai entender direito o que é aquele primário, secundário ali. Então, se nós temos um substrato, né, com um grupo de saída, qualquer grupo de saída aqui está representado por bromo, e um carbono com 3 hidrogênios, os hidrogênios são substituintes bem pequenos. Então, esse nucleófilo ele consegue chegar no carbono da densidade de carga positiva de forma muito fácil, né? Ele tem bastante acessibilidade para chegar ali. Então, geralmente, esses substituintes, esses substratos, eles preferem uma reação do tipo SN2. Se agora, se a gente pegar aqui um substrato que tenha duas metilas agora, né, um secundário aqui, esse OH ele vai ter um pouco mais de dificuldade de chegar nesse bromo, nesse carbono do substrato. Pode ocorrer por SN2? Pode,
tá? Um substituto secundário pode tanto por SN1 por SN2, depende de alguns fatores, tá? Então, só resumindo, quando for terciárico, alílico ou vinílico, sempre SN1. Quando for primário e metílico, sempre por SN2. Quando for secundário, aí a gente vai ter que dar uma pensada em outros fatores, tá? Mas nesse caso aqui, apesar de ser secundário, as metilas elas são grupos maiores que o hidrogênio, mas não são grupos tão grandes assim, então ocorre por uma reação SN2. Só que ela é um pouco mais lenta. Agora, se a gente pegar um substrato que tem um substituinte terc-butil, né, que é um substituinte grande, esse OH, né, esse nucleófilo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de chegar ali devido ao impedimento estérico que esse terc-butil representa. Quando nós representamos esse negocinho aqui, essa representação em vermelho, significa impedimento estérico. Então, geralmente não ocorre por SN2. Se ocorrer, vai ser muito, muito devagar. E agora, se nós pegarmos um substituinte terciário, mesma coisa. Esse OH ele vai ter muita dificuldade de chegar ali, né, naquele carbono, um nucleófilo diretamente. Então, pode ocorrer, mas será extremamente devagar. Então, nesses últimos dois casos aqui, pode ocorrer uma SN2? Olha, pode, mas é muito difícil. Então, ela prefere ocorrer por SN1. Então, não acontece reações SN2 em carbonos sp2 e sp3, tá? Geralmente, ó, então nós temos aqui um carbono sp2, um carbono sp2 e um carbono sp3, tá? Não ocorre SN2 porque esses carbonos aqui, por eles terem ligações múltiplas perto deles, né, ó, dupla, aromático e tripla, eles formam uma estrutura de ressonância muito estável, estabilizando o carbocátion. Então, nesses casos, eles preferem fazer uma reação do tipo SN1. Ó, sp2, sp2 e sp. Reatividade dos substratos em reações do tipo SN1. Qual é a ordem geral? Eu já mostrei para vocês no início dessa aula. Para SN1 é o contrário da SN2, tá? Porque quanto mais estável é o carbocátion, mais rápida é essa reação, tá? Então, devido ao efeito indutivo, né, positivo, terciário é mais estável que secundário, que é mais estável que primário, que é mais estável que metílico, tá? Os aletos alílicos e benzílicos sofrem reações de SN1 numa taxa considerável, ou seja, quando nós tivermos um substrato benzílico e um substrato alílico, eles preferem fazer uma reação de SN1 devido à estabilidade do carbocátion por estruturas de ressonância, né? Então, ó, a ressonância estabiliza cátions alílicos e cátions benzílicos. E agora o efeito do nucleófilo. Depende de quem que é esse nucleófilo que nós estamos falando, né? Então, a força relativa de um nucleófilo, que nós chamamos de nucleofilicidade, é medida em termos de taxa relativa de uma reação SN2 com um determinado substrato, né? Então, nós temos um substrato metílico, né? Só tem um iodo aqui substituindo, e um nucleófilo. Se esse nucleófilo atacar o carbono e o iodo sair, nós formamos um éter, né, o dimetil-éter, liberando o iodo, né, falta uma carga negativa aqui no iodo. Essa reação ela é rápida, tá? Por quê? O ânion metóxido ele é um ótimo nucleófilo, por ele ter uma carga positiva, desculpa, ter uma carga negativa, tá? Ele tem bastante elétrons que podem atacar esse carbono. Agora, se a gente colocar um hidrogênio nesse metóxido, ou seja, ele vira um metanol, aí a coisa já começa a complicar, porque daí essa reação ela é muito devagar, devido que
O metanol, por ser apesar de ter par de elétrons livres, mas não ter carga negativa, ele pode funcionar como um nucleófilo? Pode, mas a reação ela é muito mais lenta. Os efeitos do solvente, né? Classificação dos solventes. Bom, nós temos os solventes, nós podemos chamar eles de solventes não polares ou solventes apolares e os solventes polares. Dentre os solventes polares, nós temos os solventes polares próticos, por exemplo, a água e metanol, e os solventes polares apróticos, como o dimetilsulfóxido e o HMPA. Por que esse é prótico? Porque o hidrogênio está ligado diretamente ao átomo eletronegativo. Já os polares apróticos, né, ele tem uma diferença ali ele é uma molécula polar, porém o hidrogênio dessas moléculas não está ligado diretamente ao átomo eletronegativo. As reações de SN2 em solventes polares apróticos. Os melhores solventes para as reações de SN2 são os polares apróticos, tá? Possuem fortes dipolos, mas não têm hidrogênio ligado ao elemento eletronegativo, né? Então, por exemplo, ó, o dimetilsulfóxido, o DMF, né, que é dimetilformamida, o HMPA, a acetonitrila. Vocês podem ver que em todas essas moléculas nós temos átomos de hidrogênio. Só que nenhuma dessas moléculas, o átomo de hidrogênio está ligado diretamente aos átomos eletronegativos, né? Que são os oxigênios, os nitrogênios aí, né? Ah, então, se a gente comparar essa reação aqui, ó, brometo de metila reagindo com o iodeto de sódio, formando o iodeto o iodo metano, né? Iodo metano e mais brometo de sódio. Se a gente utilizar um solvente polar prótico, por exemplo, o metanol, a taxa relativa é de 1. Se a gente trocar apenas, manter esses substratos, porém trocar somente o solvente, né? O solvente geralmente a gente coloca aqui em cima da setinha, trocar apenas o solvente para um polar prótico, a reação ela funciona numa escala de 100 mil vezes mais rápida do que se utilizando o metanol. Então, para uma reação do tipo SN2, é melhor utilizar solventes polares apróticos, né? Porque os solventes polares, se a gente comparar com os solventes polares próticos agora, numa SN2, nós sabemos que o ânion nucleófilo ele é solvatado pelo solvente, deixando dessa forma esse par de elétrons nucleófilo menos disponíveis para essas reações. Resumindo, né? Se a gente tiver um solvente, ó, essas quatro moléculas periféricas aqui representam um solvente polar prótico, porque o hidrogênio está ligado ao átomo eletronegativo, no caso do oxigênio. Então, o que acontece? Se nós tivermos um nucleófilo, por exemplo, um O-, um N-, ou até mesmo um C- aqui, o hidrogênio ele tem muita afinidade por essas cargas. Então, formando ligações de hidrogênio nessa espécie nucleofílica, impedindo esse nucleófilo de chegar no substrato. Vai impedir 100%? Não. Porém, o nucleófilo ele vai demorar muito mais para chegar no substrato. Então, a nucleofilicidade de haletos em solventes próticos. Então, né, os haletos, né, o iodo, ele tem uma facilidade muito maior, né, como um grupo de saída, se a gente utilizar solventes próticos. Por quê? Se a gente comparar o iodo e o flúor, vocês podem pensar, poxa, mas o flúor ele é muito mais eletronegativo que o iodo. Sim, estão certos. Porém, aqui é o seguinte, a carga nuclear efetiva do fluoreto, ela é muito maior, tá? Porque nós temos uma carga negativa
só que com poucos prótons. Aqui para o iodo nós também temos uma carga negativa, mas ele tem bastante prótons. Por isso o iodo, apesar de ele ser grande, ele é fracamente solvatado, e o flúor, por ele ser pequeno, ele é fortemente solvatado. Dessa forma, o iodo ele é um nucleófilo, né, mais eficiente em solventes próticos, por seus pares de elétrons não estão devido aos seus pares de elétrons estarem mais disponíveis para uma reação do tipo SN2. Os efeitos do solvente agora numa reação de SN1. Os solventes também têm uma importante função em uma reação de SN1, mas é um pouco inverso a uma reação de SN2. Os efeitos do solvente numa reação de SN1 é mais devido à estabilização e desestabilização do estado de transição. Por exemplo, solventes polares próticos estabilizam muito bem os estados de transição, acelerando essas reações, né? Então aqui, ó, né, se a gente pegar um substrato que pode formar um carbocátion terciário, forma-se esse carbocátion terciário, o solvente polar prótico ele estabiliza tanto o carbocátion quanto o grupo de saída, fazendo com que esse carbocátion permaneça com uma vida um pouco mais longa dentro da solução, favorecendo assim o ataque do nucleófilo. Então ele dura mais tempo e dá tempo para o nucleófilo chegar e atacar. E a natureza do grupo de saída, né? Geralmente as espécies mais estáveis com carga negativa são melhores para o SN1. Então se a gente comparar aqui uma reação de SN1, né? A etapa lenta é a etapa de solvólise, né? Ou seja, a formação do carbocátion, tá? Essa é a etapa lenta da reação. Numa reação SN2, nós não temos essa formação de carbocátion, porém essa etapa também ela é lenta, formando a espécie de produto. Então, a reatividade de alguns grupos de saída. Se a gente pegar aqui, comparar um nucleófilo metóxido com um substrato com um grupo de saída genérico aqui, que eu vou detalhar aqui embaixo, né? Então aqui, ó, ele é um grupo de saída. A taxa relativa, se o grupo de saída for uma hidroxila, uma amina negativa ou um carbono O positivo, né, um alcóxido aqui, o negativo, desculpa, O negativo, basicamente isso não vai ocorrer por uma SN1, porque esses caras aqui eles são péssimos grupos de saída. Se a gente pegar o flúor, ele também não é um bom grupo de saída. Porém, se a gente passar por cloro, bromo e principalmente iodo, o iodo ele é muito mais estável na sua forma negativa do que o flúor na sua forma negativa. Então, o iodo ele é um grupo de saída muito melhor do que o flúor. Por isso que substratos que têm iodo preferem reações do tipo SN2. E se a gente pegar substratos tosilados, como eu já mostrei para vocês na aula passada, também a taxa relativa ela é muito grande. Os tosilatos são excelentes grupos de saída. Tá? Então, esse são os piores grupos de saída e os melhores grupos de saída. Tá? Normalmente, né, flúor, OH, amina, IR, OR não sofrem reações do tipo SN2, tá? Eles têm que protonar primeiro, principalmente o álcool e a amina, eles têm que sofrer uma protonação para virar um carbocátion e fazer uma SN1 ao invés de uma SN2, né? Então aqui, né, nós temos um nucleófilo atacando, por exemplo, um álcool. Por que que se a gente tiver um substrato álcool, geralmente isso daqui não é legal, essa reação não é legal? Porque nós temos a formação de uma base muito forte, o OH ele é um grupo de saída muito ruim. Por quê? Porque ele é uma base muito forte. Então essa reação aqui não ocorre por via SN2, tá? Porque o OH ele é um grupo de saída muito ruim. Porém, se a gente protonar esse OH, a situação muda. Ou seja,
Se a gente pegar um álcool, jogar um ácido nele, nós vamos ter uma espécie protonada. Olha só o que, que acontece se a gente quebrar essa ligação. Que espécie que forma aqui? Opa, forma uma molécula de água. Agora sim, a água ela é um bom grupo de saída, né? Porque ela é bem estável, tá? Por ser uma base fraca, tá? Então a água ela é um bom grupo de saída. Então essa reação, sim, ela pode ocorrer por uma SN2, tá? Então resumindo, se nós tiver essa tabelinha vai ser muito importante para vocês, tá? Ah, então, resumindo, se nós tivermos um substrato metílico, né, sem nenhum outro substituinte além de hidrogênio, só vai ocorrer SN2. Se nós tivermos um substrato primário, vocês podem considerar que praticamente vai dar só SN2. Agora vamos para essa ponta da tabela aqui. Se nós tivermos um substrato terciário, né, todos os substituintes que não sejam hidrogênio, geralmente ocorre só por SN1, tá? Então, antes de falar do secundário, olha só, se nós tivermos substratos metílicos ou primários, e eu perguntar para vocês, vai ocorrer por uma SN1, SN2, já podem colocar que vai ocorrer por uma SN2. Se vocês tiverem substratos terciários, vocês também podem colocar que ele ocorre por uma reação SN1. Agora, se vocês tiverem substratos secundários, aí nós temos que analisar todos esses fatores que eu mostrei para vocês, tá? Se esse secundário for um benzil, né, aí prefere formar uma SN1. Se você estiver falando de um solvente polar aprótico, prefere formar uma SN2. Então a gente tem que analisar exatamente quais são essas condições aí, tudo bem? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês gostem dessa aula, bem resumida. Porém, é uma aula que vai definir bastante as características das reações quando ela prefere ocorrer por SN1 e quando ela prefere ocorrer por SN2. Beleza? Um grande abraço e até breve.